cumprimentar você com a paz do Senhor e também quero te fazer uma pergunta. Você se sente muito amado? Ou você sabe realmente qual é o significado do amor ou o que é o amor? Então eu quero ler com você uma palavra que está em Lucas capítulo 7, versículo 47, que diz assim: Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui está contando uma história de uma mulher que um dia chegou até Jesus e se prostrou aos pés dele. Ela derramou as suas lágrimas e secou os pés dele com os seus próprios cabelos. E ela também levou o seu vaso de alabastro e derramou sobre Jesus um perfume muito valioso que ela tinha. Então aqui mostra uma atitude que ela teve perante Jesus, de uma forma de adoração, de gratidão. Mas até chegar nesse contexto, a Bíblia fala no capítulo 6 de Lucas que João Batista estava preso e os seus discípulos estavam lá com ele. Então João Batista mandou eles irem até Jesus, por causa que Jesus havia fazendo muitos milagres. Então João Batista mandou eles ir até lá, para perguntar se realmente Jesus era aquele que iria de vir ou se seria outro. Então os discípulos foram até lá e fizeram essa pergunta a Jesus. E nesse mesmo momento Jesus começou a curar muitos enfermos, também começou a expulsar espíritos malignos, começou a dar vista aos cegos e disse que aos pobres seria pregado o evangelho. Então nesse momento os discípulos voltaram a anunciar isso a João Batista. E Jesus começou a falar ao povo um pouco sobre quem era João Batista. E todo o povo começou a ouvir sobre o que Jesus estava falando. E a palavra vai dizer que esse povo, até mesmo os publicanos, eles creram no que Jesus falava e foram batizados. Mas diz também que os fariseus, eles rejeitaram essa pregação. Mas também, em continuação, que no livro de Lucas não conta, mas fala lá no livro de Mateus, capítulo 11, que logo após isso acontecer, Jesus vai dar uma sequência de explicação, que ele fala também sobre a rejeição de Jesus sobre algumas cidades, por elas não crerem em Jesus. Jesus operou muitos milagres nessa cidade, só que essas cidades apenas queriam os seus milagres. Essas cidades não queriam os pés de Jesus como aquela mulher queria. Essas cidades queriam as mãos de Jesus. Essas cidades só queriam apenas aquilo que Jesus podia dar a elas. Então elas não estavam preocupadas com o reino, elas não estavam preocupadas em quem Jesus era. Elas só queriam mesmo aquilo que Jesus poderia dar a elas. E é isso que a gente vê acontecendo muito. Que muitas das vezes, isso já aconteceu até mesmo com a gente querer apenas aquilo que Jesus pode nos dar, aquilo que vai satisfazer os nossos prazeres, aquilo que vai realizar a minha vontade. E isso não agrada a Deus. Até aqui na palavra diz que Jesus rejeitou essas cidades, porque elas não quiseram se arrepender, elas não quiseram um relacionamento, elas não quiseram conhecer quem realmente era Jesus. Não, elas queriam apenas aquilo que Jesus estava oferecendo a elas, que eram os milagres. Mas logo em seguida dessa sequência, vai dizer que Jesus fala aquele versículo famoso do vinde a mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia está dando essa sequência de palavras, né? Depois que os discípulos foram embora anunciar aquilo para João Batista, né? E alguns do povo creram, Jesus vai dar essa sequência e ele vai falar sobre essas cidades que ele rejeitou por apenas quererem os seus milagres e não querer conhecer ele. Mas também Jesus vai falar agora: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu creio que essa mulher pecadora, essa que foi até Jesus depois, ela estava no meio dessa multidão. Ela estava no meio dessas pessoas. E existiam 3 tipos de pessoas no meio dessa conversa. Existiam aquelas que estavam pelos milagres,
existiam aquelas que estavam apenas para criticar, que eram os fariseus, e existia esse tipo de pessoa que era ela, aquela que Jesus falou, aos pobres dará a conhecer o evangelho, aqueles que não são pobres de dinheiro, mas aqueles que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua pobreza, aqueles que reconhecem a sua natureza sem Jesus. E ele estava oferecendo isso, vinde a mim. Ele estava fazendo o convite, ele estava tomando a frente. E eu creio que essa mulher estava lá escutando essas palavras e guardando no coração dela. Então, depois disso, que aconteceu, né, que Jesus falou, o fariseu convidou Jesus para ele ir até a casa dele. E Jesus aceitou. E isso mostra uma grande compaixão, misericórdia, amor de Jesus. Porque por mais que os fariseus lá estavam criticando, Jesus ainda aceitou um convite de um fariseu para sentar à mesa dele. E isso é incrível, o que Jesus faz. Ele sempre está querendo se aproximar de nós. Ele sempre vem, ele sempre toma a primeira atitude. Mas muitas vezes a gente está preocupado com a religiosidade, com a nossa posição, com os nossos status, e a gente não dá valor à presença dele. E só aquilo que ele pode nos oferecer. Mas esse fariseu teve a atitude de convidar Jesus para ir até a casa dele. Então a gente vai voltar lá para Lucas capítulo 7. Então a palavra de Deus vai dizer que essa mulher, quando chegou até a casa do fariseu, porque ela sabia que Jesus estaria na casa do fariseu. E como que ela sabia? Certamente ela estava lá no meio da conversa, quando o fariseu convidou Jesus para ir lá. Então quando essa mulher chegou, a Bíblia fala que ela foi direto a Jesus. Ela não se importou com o que as pessoas iriam falar. Ela não se importou com o que os outros iriam pensar sobre ela. Porque a Bíblia vai dizer que o fariseu disse, se ele soubesse quem essa mulher era, porque ela era uma pecadora. Então quer dizer que o fariseu se sentia mais santo do que ela. Porque, como assim? Como que o fariseu pode dizer isso? Eu sou santo e eu posso receber Jesus e ela não? Então, para você ver o quanto que a religiosidade, ela nos impede de ter um encontro verdadeiro com Jesus. O fariseu, ele que teve a atitude de convidar Jesus, e ele não teve esse encontro com ele de tanta profundidade, ele apenas conheceu Jesus pessoalmente, apenas no superficial. Mas essa mulher pecadora, ela, ouvindo as palavras de Jesus, ela guardou no seu coração, ela sabia a situação que ela estava sobrecarregada, ela estava no limite dela. Então, é nessa hora que, nesse momento em que reconhecemos que não somos nada, nesse momento que reconhecemos que pedimos por socorro, Jesus se manifesta como nosso Salvador. É Ele que veio até nós, e é isso que a mulher pecadora entendeu. Não é eu que estou tentando me justificar, porque não teria como eu fazer isso, eu sou tão pecadora, mas Ele está falando para mim ir até lá, então eu tomo a atitude, eu tomo a decisão de não me importar com o que os outros vão pensar sobre mim. Eu tomo a atitude de me prostrar, eu tomo a atitude de não olhar para trás, de não olhar para ninguém, mas eu quero olhar apenas para Ele. E eu não quero as suas mãos como os muitos estavam lá querendo seus milagres. Eu não quero milagre para minha vida. Eu quero os pés dele. Eu quero estar prostrada, eu quero estar abaixo dele, porque olha só a atitude dela de dizer, você é o meu Senhor. É eu que tenho que estar aos seus pés. E olha a diferença, aquelas cidades que queriam milagres, eles queriam estar por cima de Deus. Porque quem quer só milagre acha que Deus é que tem que fazer suas vontades. E aquela mulher disse, eu entendo que aquela mulher falava, não é a minha vontade, eu tô aqui para me prostrar, eu tô aqui para me render. Você é o meu Senhor. E isso agradou o coração de Jesus. Essa era a atitude que ele queria. Uma atitude de entrega verdadeira, de uma sinceridade, que o fariseu, até a Bíblia vai falar assim, que Jesus diz para ele, eu cheguei aqui, você nem com um beijo me recebeu, você nem deu valor à minha presença, você não, sabe? E Jesus está procurando pessoas que estão buscando a presença dele de verdade, não por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele é. E essa mulher corajosa, ela foi lá, não se importando com o seu passado, não se importando com quem que ela era, porque ela já sabia, ela tinha uma convicção, porque ela ouviu a voz de Jesus. Ela sabia quem ela era de verdade, mas ela estava conhecendo o Deus verdadeiro. E olha o que a palavra de Deus diz, que Jesus falou que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Então, aquela mulher teria o privilégio de conhecer a Deus, porque o Filho revelaria Deus na vida dela. Então, aquele fariseu ficou meio sem entender, né? Como que uma mulher pecadora entra na minha casa e vai aos pés de Jesus. E Jesus vai falar para aquele fariseu contando uma história, que existia 2 devedores, né? E um devia 500 denários e um devia 50. E daí ele falou assim, que o credor sabia que nenhum deles conseguiria pagar e ele perdoou a dívida deles. E daí ele perguntou pro fariseu, quem você acha que vai o amar mais por ter pago essa dívida? E ele vai dizer, aquele que devia mais. E foi isso que Jesus disse, né? Foi isso que Jesus quis dizer com aquele versículo que eu li no início. Aquele que reconhece o quão pecador é, aquele que reconhece o tamanho da sua dívida diante de Deus, aquele que conhece o tamanho do seu pecado, do quão imerecedor é esse que vai olhar para a cruz e vai ver que não merecia aquela atitude de Jesus, não merecia a entrega de Jesus naquela cruz, não merecia, mas ela vê o amor se expressando, e o amor é esse, o amor verdadeiro é esse, é esse que não se apega a si, mas é aquele que pensa no próximo. Jesus não se apegou à sua própria glória, à sua própria majestade. Ele abriu mão de sua glória para entregar a sua vida, para sofrer, para que nós pudéssemos ter vida. E esse é o amor. É quando a gente não é egoísta, é quando a gente não pensa só em nós, mas a gente tem um coração aberto para amar outras pessoas. É um amor além da nossa própria vida. Que é isso que a palavra de Deus diz, que aquele que quiser achar sua vida perdeu, mas aquele que perdeu achou, porque esse é o verdadeiro amor. É que quando a gente nega a nós mesmos, foi isso que Jesus fez, ele negou a si mesmo naquela cruz, e esse é o verdadeiro amor. Então eu quero dizer pra você que você é sim muito amado. Talvez muitas pessoas estão por aí, não são amadas pelos próprios pais, são abandonadas, não se sentem amadas por ninguém, não se sentem valorizadas. Mas eu quero dizer que, primeiro, olhe para essa situação. Nós somos injustificáveis, gente. Nós somos pecadores, que nem essa mulher. Ela sabia a situação dela. Mas Deus enviou o seu Filho por nos amar. A palavra de Deus diz que agradou a Deus esmagar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E um dia Ele veria a recompensa do seu trabalho. E nós somos essa recompensa. Nós somos aqueles que seremos salvos, que seremos justificados. Que somos justificados pela sua graça, que somos justificados no seu amor, pelo seu sangue. E é esse o significado do amor. Não é aquilo do quanto eu amo a Deus, mas daquilo quanto que eu entendi do quanto que Ele me ama. E quanto mais a gente souber, quanto mais Cristo nos revelar do quanto somos amados, a nossa reação sempre será como a dessa mulher, de prostrados, de reconhecer que eu não mereço, mas Ele me ama. E é isso que a gente tem que desejar no nosso coração, é amar a Deus acima de tudo. Mas nós não conseguiríamos amar Ele com as nossas forças, mas Ele mostrou primeiro, Ele se entregou primeiro. Então é a hora de nós se entregar, é a hora de nós se render. Nós não queremos as mãos de Jesus, nós queremos os pés de Jesus, porque Ele é o nosso provedor. Tudo que nós precisarmos, Ele vai colocar no nosso caminho. Mas a presença dEle é mais importante do que milagres, a presença dEle é mais importante do que status, a presença dEle é mais importante do que tudo. E isso tem que estar em nossos corações. Aceite Jesus como seu Salvador, creia que Ele pode te libertar dos seus pecados, porque foi essa a missão de Jesus na cruz. Levou sobre si todos os nossos pecados, nossas enfermidades, levou o pecado que estava sobre nós, Ele levou nas suas costas, Ele levou sobre si. E não existe prova de amor maior do que a cruz. Então receba esse amor. Quanto mais você souber que você é perdoado, mais você vai se sentir amado. Então entenda que a nossa vida é só uma resposta desse amor. Deus te abençoe.